sou meio espírita umbandista. Eu sou a Júlia, eu tenho 25 anos. Na verdade, eu não tenho religião, mas eu acredito em espíritos. A minha avó é cristã e espírita também, ela é médium. E eu acredito em tudo, mas eu não tenho uma religião. Meu nome é Egnon Rodrigues da Silva, né? Eu conheço um pouco da doutrina espírita, tem alguns eventos que aconteceram comigo que eu quero relatar para vocês aqui, que são verídicos, né? Que realmente aconteceu. Eu trabalhei na Santa Casa alguns anos atrás e eu sempre de manhã cedo entregava o jornal para os pacientes. E eu fiquei muito amiga de um paciente lá, seu Janito. Eu entregava todos os dias, ele bem faceiro, entregava o jornal, e Deus o livre que eu não levasse 7 horas da manhã o jornal para ele. Daí chegou um certo dia, ele ficou quase um mês hospitalizado na Santa Casa e nós ficamos bem amigos mesmo. E um certo dia eu cheguei lá e ele já estava sentadinho na poltrona com um jornal. Eu disse, ué, seu Janito, o senhor já pegou o jornal? Ele disse, sim, acho que foi o enfermeiro que me trouxe todo de branco, foi o enfermeiro. Eu disse, tá. Daí voltei pro posto de enfermagem, daí falei pra enfermeira, o seu Janito tá bem hoje, bem sentadinho na poltrona dela. Como assim? Eu disse, eu vi ele lá. Ela disse, não, o seu Janito faleceu ontem à noite. Eu disse, não pode, eu falei com ele agora lá. Ela disse, não, faleceu. Daí eu voltei no quarto de novo para ver, não tinha ninguém no quarto, sabe? Eu era muito novinha quando eu penso, quando foi a minha primeira experiência assim com espíritos. Meu bispo morreu quando eu tinha, acho que 2 anos. E eu lembro vividamente que eu estava sentada no sofá da casa da minha avó e no sofá, do lado do sofá tem uma cadeira de balanço, que era onde ele costumava ficar sentado. E eu lembro que teve um dia que eu conversei com ele, não lembro o que eu conversei, mas que ele estava sentado na cadeira de balanço e eu estava sentada ao lado dele conversando com ele. Teve também uma vez que meu tio-avô, ele estava mal no hospital. E ele é irmão da minha avó. E eu acordei de manhã cedo para estudar para minha prova de história. Eu estava deitada no sofá e eu meio que adormeci. Mas eu estava bem acordada, porque eu acordei e eu vi ele na minha frente se despedindo. E minutos depois meu pai ligou dizendo que ele tinha falecido. Eu peguei ali para quem é de Porto Alegre deve saber, no Morro Santa Teresa ali, eu tava de carro ali, daí passou um ônibus por mim e apareceu um gordinho. Assim, moço, pelo amor de Deus, me leva ali na parada do ônibus, que eu derrubei meus documentos dentro do ônibus, eu preciso pegar. Eu digo, tá, entra aí, eu nem sabia quem era. Eu digo, entra aí, fechou a porta do carro. Eu fui fazer o retorno, onde eles param ali naquele Belvedere que tem ali naquela... Mas panorâmico que tu enxerga lá, Beira-Rio, aquelas coisas. O ônibus parar por ali, o ponto final do ônibus. Daí quando eu liguei o carro, ele entrou dentro do carro, fechou a porta, quando eu fiz a volta, que eu olhei para dentro do carro, cadê o guri? Não abriu a porta do carro, desceu, não entrou dentro do ônibus, nunca mais vi. E eu com o carro funcionando, mas cadê o cara que estava aqui? Eu perguntei para os motoristas, não entrou um cara assim? Não, que não teve ninguém. A gente foi pro 2º andar. Nós éramos em 7. A gente resolveu fazer uma noite de meninas lá na casa, no quarto do meu Dindo. Que, por coincidência, esse meu Dindo, ele estava morando nesse 2º andar da casa da minha avó em Porto Alegre. E nós estávamos na praia, no quarto dele, da praia. E aí eu senti que tinha alguém no quarto. A gente botou os colchões no chão. E eu tenho uma amiga minha que também é muito sensitiva. E numa hora de madrugada estava todo mundo deitado, dormindo. E eu vi assim a cortina se abrindo, sabe? Como se alguém estivesse abrindo ela. Só que é impossível ter sido com vento, porque o ventilador não conseguia ir até lá.
E não tinha vento nenhum naquela noite. Se tivesse vento, iria fazer um movimento normal de cortina, mas era como se alguém estivesse literalmente afastando as cortinas. E eu me levantei de madrugada e falei alto assim, não, vamos dormir, né? E puxei a cortina forte, assim, pra ela não se mexer. E aquela minha amiga, que também é bem sensitiva, ela falou assim, Júlia, obrigada por ter feito isso. Mas eu não quis dar muita atenção, né? Porque querendo ou não, eu tenho medo. E aí quando eu me deitei, eu fechei os olhos e eu sabia que era uma criança e eu sabia que era essa menina. Porque quando eu fechei os olhos, eu tava ali no quarto do meu Dindo, na praia, porém eu tava no quarto dele em Porto Alegre. É como se eu tivesse atraído essa menina no momento em que a gente estava conversando sobre ela. E eu sabia que ela era criança, eu não conseguia ver, mas eu sabia. E da mesma forma que eu conversei com ela, não foi com palavras, eu sabia o que ela estava falando e ela sabia o que eu estava querendo dizer a ela, né? E eu falei que já era hora dela ir embora, que ela precisava ir, que eu já tinha perdoado ela há muito tempo. E ela falou que ela só queria estar ali participando da nossa brincadeira, que a gente fez uma noite de meninas. E eu falei, tudo bem, mas já tá na hora de tu ir embora. E ela ficou braba. Eu falava pra ela, vai embora, e ela falava que não. Aí eu falei, vai embora. E ela falou um não muito mais firme. E naquele momento eu vi uma luz branca, assim, atravessar o quarto e resgatar a menina. E como espírita, como eu falei no início, né, eu já tive sensações, né, quando eu estava na mesa conversando com o pessoal lá a primeira vez, eu vi a mesa balançar, fazer esse tipo assim, e eu fiquei acima de todo mundo, pessoal, todo mundo sentado, para mim eu estava sentado e eu chegando as pessoas de cima para baixo, né, eu não consegui, só que eu fiquei mudo, não falei nada para ninguém, porque eu não estava entendendo aquilo, mas não queria assustar ninguém, sabia se era só comigo que estava acontecendo. Depois eu falei disso, olha, está acontecendo isso e isso, eu fiquei acima de vocês. Uma coisa assim, não me assustei nem nada. Foi daí que eu vi que eu tinha algo mais, né? E eu não sei se era sonho ou não, uma coisa meio estranha, assim, como se eu estivesse vagando pela casa e vi o meu padrasto e a minha irmã brigando. Uma briga feia, assim, os dois, sabe? E eu disse, por que tá brigando com o tio? Eu chamava ele de tio, né? Ela disse, ele não quer deixar eu sair, coisa e tal, né? E ele brabo, com uma cara braba, daí eu peguei e deitei de novo, assim. Daí no outro dia de manhã eu disse, engraçado, eu vi, parece que eu sonhei contigo e o tio brigando esta noite. Daí ela disse, eu também tive o mesmo sonho, nós brigamos ali na sala. E ela falou direitinho o jeito que eles tinham, que ela tinha feito o sonho, sabe? Brigado na sala. Daí eu disse, é como se o meu perispírito tivesse vigiando o sono deles à noite, sabe? Eu tenho medo, eu fico apavorada. Semana passada, inclusive, eu vi um senhor na casa da minha avó. Eu só, pelo amor de Deus, sai daqui, e rezei. Porque eu tenho medo sim, mas hoje, então, depois, eu tive uma experiência muito ruim, que foi através do sonho. E depois daquela experiência eu rezava muito, todos os dias, para eu não ver mais nada, para eu não ouvir mais nada, para eu não sentir cheiros, porque quando eu tenho muita saudade da minha bisa, ou então da minha tia-avó, eu geralmente rezava para elas. E em torno de uma semana, ou eu sentia o perfume delas pela casa, ou então eu sonhava com a minha tia-avó me dando um abraço, me dando um beijo, dizendo que estava tudo bem. Hoje em dia, eu só sinto a presença. Eu sinto como se tivesse alguém. Eu consigo dizer se é um homem, se é mulher, se é alto, se é baixo, mas eu não tenho mais visto. Então, eu tô tendo experiências diferentes, digamos assim. Eu sempre digo bem assim, fica na consciência de cada um, né? Porque só quem sabe é quem acontece, né? Porque tu pode me falar 10.000 vezes, eu vou acreditar se eu quiser, né? Porque só acontecendo contigo que tu vai acreditar mesmo, né? Mas o que acontece, acontece. Acontece. Mesmo as pessoas duvidando, acontece. Na verdade, eu acho que a gente atrai as pessoas, sabe? A gente nunca
vai chegar e conversar com alguém que não acredita, porque acho que é atração mesmo. Então, se eu chegar numa roda de amigas e conversar com elas sobre isso, eu sei que a gente sente o momento de falar, sabe? Porque realmente tem pessoas que não acreditam e que julgam. Mas eu acho que a gente acaba atraindo essas pessoas para perto, porque há uma troca, assim, de conhecimento, de histórias, é bem legal.